Ó, e aqui na Praça dos Voluntários da Pátria, você tem aqui o busto de Getúlio Vargas. Essa praça era conhecida como Praça do Garrote, ou Largo do Garrote. Por quê? Porque ali embaixo tinha a Lagoa do Garrote, que era justamente, teve esse nome por conta daquela novilha que fugiu. Eu contei essa história no vídeo da história do Riacho Pajeú. E aqui a gente tem o prédio da Polícia Civil e tem lá atrás o prédio da Secretaria de Finanças. O prédio da Polícia Civil foi construído por então presos, na época, aqui na década de 1930 e 1940. Já aquele prédio ali atrás, que a gente vai ver daqui a pouco com melhor definição, é o prédio hoje da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Fortaleza. E ali era o Clube Iracema, nessa praça, que era um clube bem tradicional e foi o local da primeira exibição pública de um filme aqui em Fortaleza. E a gente vai contar um pouco dessa história. No próprio prédio, a gente tem as fotos históricas do Arquivo do Nirês nas janelas do prédio, que foram feitas aqui, inclusive com os carros da época, tá vendo aqui, ó? Do Clube Iracema. Ali está a estátua de Getúlio Vargas, ó, o rosto dele, e aqui o Clube Iracema. Um soluço de dor. Adeus, adeus, adeus. Com a exportação do algodão, principalmente através aqui do Porto de Fortaleza, com início nos anos 1860, a nossa cidade ela se tornou uma terra com muitas pessoas com alguma condição financeira, uma classe de empresários e que tinham essa maior condição financeira. A gente já falou sobre isso, inclusive num vídeo sobre o algodão, que eu deixo o link abaixo na descrição. E com esse dinheiro do algodão, grandes transformações urbanas e sociais aconteceram. A gente viu as plantas da cidade de Fortaleza. Em 1884, o ano da libertação dos escravos aqui do Ceará, antes mesmo da libertação dos escravos no restante do território nacional, no dia 28 de junho de 1884, era fundado o Clube Iracema, um nome em homenagem à Virgem Iracema, a Índia Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, que foi eternizado no romance do cearense José de Alencar. Então, um grupo de jovens comerciantes, intelectuais, ele preparou um baile inaugural que seria realizado no dia 19 de julho. E entre os fundadores do Clube Iracema estavam Francisco Perdigão de Oliveira, José Marçal, Antônio Martins, que era conhecido na época como o cronista Peri, e o famoso Papi Júnior, que é até nome de rua. Aliás, o nome Clube Iracema foi uma sugestão do Papi Júnior aqui em Fortaleza, né? A primeira sede foi instalada num sobrado na esquina das ruas Senador Pompeu e Guilherme Rocha, onde atualmente está o edifício Santa Elisa. Um ano depois, o Iracema ele absorveria o Reform Club, que era uma sociedade literária de empregados do comércio, que era sediada na Rua Formosa, que é hoje a Rua Barão do Rio Branco, 1321, onde tempos depois se instalaria a Faculdade de Farmácia e Odontologia, depois a Faculdade de Comunicação, depois uma loja do Ronce e hoje é uma agência do Banco do Brasil. Nesse local havia um pequeno teatro que acabou se tornando um centro cultural e político na capital cearense na época, né? Foi importante como um palco de reuniões de republicanos, e é bom lembrar que nessa época, entre 1880 e 1889, fervilhavam as associações republicanas aqui no Brasil na época do Império de Dom Pedro II. O Clube Iracema também foi importante porque nele se reuniram os criadores de vários movimentos literários aqui no Ceará, como o Gabinete de Leitura, o Instituto do Ceará, a Fênix Caxeiral, a Academia de Letras e também a Padaria Espiritual, que mais tarde foi gestada e lançada num dos cafés da Praça do Ferreira. A gente já falou também sobre isso em vídeo sobre a Padaria Espiritual, que eu deixo o link também abaixo na descrição. Já no século XX, o Clube Iracema tornou-se um ateneu das atividades culturais, como se escrevia na época. Eram muitas as festas beneficentes, as sessões literárias, os concertos e os recitais. Havia famosos bailes e partidas dançantes, como se chamavam na época. Em 1904, na sede que era localizada na Rua Formosa, a hoje Rua Barão do Rio Branco, foi inclusive apresentada a primeira exibição de um filme colorido que se tem notícia aqui em Fortaleza e no Ceará.
Nesse ano, a cidade não contava com um local próprio para a exibição das fitas cinematográficas. E conforme noticiou o Jornal do Ceará, na edição do dia 1º de junho de 1904, houve a, abre aspas, exibição de um moderno aparelho da empresa Lumière, no Ceará. No texto da época, inclusive com o português da época, a gente tem, com enorme sucesso, abre aspas, né? A empresa Revé realizou com S, ontem com H, no Clube Iracema, o seu segundo espetáculo do moderno cinematógrafo, com PH Lumière. Não é preciso tecer mais elogios do que o exigente público cearense se há encarregado de fazer e que bem mostram a superioridade dos aparelhos com que trabalha a empresa e das fitas que formam a sua enorme coleção. Na noitada de ontem foram bastante aplaudidas as visitas ou as vistas exibidas, merecendo, porém, especial menção os Homers, os Caloteiros, a viagem nas montanhas dos Alpes e o rapto trágico em automóvel. Que caíram com H, no gosto com 2 T's, da nossa plateia, que não se cansou de manifestar o quanto elas satisfizeram do seu bom gosto. Para hoje, nos promete com 2 T, a empresa com Z, uma nova noitada mais atraente, pelas novas escolhas vistas que contará o espetáculo, desde os quais devemos apontar a atração do público a Ali Babá e os 40 Ladrões, que tem merecido geral aplauso com 2 P's, por toda parte de onde há sendo exibida. Então a gente vai mostrar um trecho desse filme, o Ali Babá e os 40 Ladrões, que foi produzido pela empresa francesa Pathé, e que contava com a técnica de colorir quadro a quadro, detalhe por detalhe, e era à mão. Então, como vocês podem ver, não era completamente colorido, mas apenas algumas imagens, mas dava essa impressão de ser um filme a cores, não é? Então, pois bem, no Teatro do Clube Iracema também se apresentaram grandes nomes da música, como o próprio Alberto Nepomuceno, cearense. Em 1913, surgiu o Clube dos Diários, que veio a ser como um concorrente de peso pela preferência da alta sociedade local. Mas o Clube Iracema, nessa época, continuava sem sede própria. Por muitos anos ele ocupou vários casarões no centro da cidade, todos alugados. Em 1922 ele sediou-se no Palacete Ceará, que fica na Praça do Ferreira, que é hoje ocupado pela Caixa Econômica Federal. A gente inclusive já mostrou aí. Esse local também funcionara ali no Palacete até pouco tempo antes, ou seja, no próprio ano de 1922, o Rotisserie Sportsman, que era um tradicional clube e restaurante aqui em Fortaleza. Nesse local surgiu, e essa é uma história muito interessante, uma das grandes rivalidades do futebol cearense, talvez a maior delas, né? No ano de 1922, ele era bem importante nos campeonatos, porque se disputavam os campeonatos estaduais do centenário da independência do Brasil. O Fortaleza Sporting Club vinha de títulos consecutivos em 1920 e 1921 e já dava como certo o título de 1922. Na final do campeonato, que foi disputada em 1922, que foi jogada contra o Ceará Sporting Club, os diretores do Fortaleza já haviam, inclusive, reservado as dependências do Rotisserie para a comemoração do título antes mesmo de a partida ser disputada. Essa reserva se tornou de conhecimento público dos jogadores e dos diretores do Ceará, e talvez com essa motivação a mais, o Ceará venceu o Fortaleza na final por 4-1 e foram comemorar o título justamente no Rotisserie. E a gente tem essa foto que nunca foi antes publicada dos jornais da época do time do Ceará Sporting Club, com o seu principal artilheiro, e foi artilheiro do campeonato também, o Walter Barroso. E veja que interessante os uniformes da época do time alvinegro e as dependências do próprio Rotisserie, que era no Palacete Ceará. Então a busca por uma sede própria do Clube Iracema continuava, até que no Réveillon de 1939 o Iracema inaugurou sua sede própria, finalmente na Praça dos Voluntários da Pátria. Em mais um projeto do arquiteto húngaro radicado no Ceará, o Emílio Inco, que também projetou prédios como o Náutico Atlético Cearense, o Hotel Excelsior, o Palacete do Plácido, dentre muitos outros, a sede do Iracema Club surgiu como um dos mais belos exemplos da Art Deco aqui na cidade. Esse estilo, o Art Deco, foi muito utilizado depois da pandemia da gripe espanhola, em 1918 e 1919, e pode ser visto também em prédios norte-americanos, como por exemplo o Chrysler Building, lá de Nova York. O prédio do Clube Iracema
foi originalmente construído aqui e ainda está aqui na nossa capital, com os famosos portões de bronze, com as figuras de Iracema e de Martim Soares Moreno, do romance de José de Alencar. Em 1947, esse prédio foi comprado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza para ali instalar seu centro administrativo. Depois, o clube foi incorporado ao Clube dos Diários, tendo sede em outras localizações, como o local onde hoje funciona a Receita Federal. Ele continuou, entretanto, como local de vários espetáculos para a sociedade cearense. Se apresentaram grandes nomes da música brasileira. Hoje, no prédio da primeira sede própria do Clube Iracema, esse aqui que a gente vê na Praça dos Voluntários da Pátria, que tem esse nome, a praça, né, justamente em homenagem aos voluntários cearenses que lutaram na Guerra do Paraguai, mas também já foi conhecida como Largo do Garrote, porque eu já contei até essa história num vídeo sobre o Riacho Pajeú, e o link também vai estar na descrição, porque funcionava aqui o matadouro público, né? Então tinha os garrotes que vinham e às vezes fugiam, mas hoje ela é parte da Secretaria de Finanças do município de Fortaleza. Então, infelizmente a gente não pôde ir de bicicleta lá na praça hoje, né, para ver esse prédio, porque a gente está em lockdown aqui em Fortaleza por conta da pandemia do novo coronavírus, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa história. E é isso, vamos tentar ficar em casa e até domingo que vem.